Paz, igrejas, boa noite. Ai. Não vou dar spoiler aqui do que aconteceu na montanha. Alguns colegas, alguns legendários já deram. Eu queria dar um testemunho. Eu sei que às vezes as pessoas falam, o que um militar, que novidade pode ser para alguém que já foi militar, né? Subir uma montanha, né? E até eu mesmo me fazia essa pergunta, né? Até porque a minha esposa, a Marídia, um dia disse, isso aí você não precisa fazer porque você já fez de tudo na tua vida, né? Você já passou por vários momentos, né? Treinamentos, né? Então, tu não precisa. Tu já é homem suficiente, já tu é um... Né? Eu disse, tá bom, então eu não vou, né? Só que quando o pastor veio aqui, o Felipe não estava, o pastor falou dos legendários, né? E isso me atraiu, né? E aí eu fiquei pensando, mas será que eu não preciso ir, né? Será que eu já fiz tudo, né? Ficou aquela dúvida batendo na minha cabeça, né? E aí quando a gente fez o encontro dos homens aqui no final do mês, sempre na sexta-feira, o pastor falando, né? E aquilo ficou mexendo comigo. E aí eu comecei a pensar, não, mas eu acho que eu vou nesse negócio. Eu acho que eu posso ter feito muitas coisas difíceis, né? Enquanto a minha profissão como militar, enfim. Mas eu acho que isso é um outro momento, é um outro propósito, é algo que eu não vivi né, em questão profissional e nada. Mas eu preciso experimentar isso. E isso eu queria ter feito já em abril, já. E aí eu pedi para o Senhor, pedi para Deus, será que eu tenho que ir agora? E aí não era o momento. Eu tinha acabado de entrar na Comil, mas fala, Deus abriu uma porta, irmão Éder, agradeço muito a ele, orei muito, né, para que Deus abrisse uma porta, e ele usou o irmão Éder para dar essa possibilidade para mim. Orei. E orei muito por ti lá. Por todos, na verdade, pela igreja, pela minha família. E aí, em abril não era o momento, né? Mas aquilo ficou me incomodando muito, me chamando a atenção. E aí eu tomei a decisão, disse, Marília, eu vou ir, em setembro. Eu acho que eu tenho que ir nisso. Né? E aí ela também entendeu. E lá, e aí fiquei na expectativa. Eu fiz os 14 dias que antecederam esse top. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida tão intensa, foi jejum, oração e louvor. Então, todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, eu fiz esse jejum, fiz as orações, fiz o louvor, depois fiz o jejum. E aí muitas coisas, o inimigo, quando você está com um propósito, ele sabe que você está indo por uma missão importante, por um encontro com ele começa a te atacar, né? E assim como os irmãos aqui também foram atacados, não falaram talvez sobre isso, mas eu tive crise renal, início de crise renal, eu tive náuseas, eu tive diversas coisas que alguns vão dizer, isso é ansiedade, mas não era. Eu sabia que tinha alguém querendo que eu não fosse nessa missão, que eu não fosse me encontrar com o Legendário 01. Mas eu estava no propósito. Então eu fui, chegando lá, algumas coisas não foram surpresas para mim, vou confessar para vocês, porque eu tinha passado por situações no início, né? Mas tudo que eu tinha passado na minha vida, nos últimos 30 anos, eu comecei a ser surpreendido lá, na primeira tarde já. Enquanto alguns demoram para reconhecer, para entender o que está acontecendo ali, Deus me mostrou por que eu estava ali. E aí, assim, igreja,
eu entendi que a gente carrega muitas coisas na nossa vida, né? Muitas coisas difíceis. O meu trabalho era difícil, o meu trabalho foi difícil como policial, e eu ouvi muitas coisas ruins durante a minha vida, que pessoas fizeram para outras pessoas. Então, isso me incomodava, eu queria que isso não acontecesse mais. Mas só que a gente é humano, a gente não consegue carregar todas as dores, resolver todos os problemas do mundo, né? E aí Deus foi mostrando, olha, você tem que aliviar a tua mochila, meu irmão. Meu filho, você tem que tirar aquilo que te perturba, aquilo que não deixa dormir à noite, aquilo que aconteceu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Aí você tem uma família maravilhosa. Aleluia! Eu não gostava de chorar, não gostava. Eu puxava a lágrima também. Mas de 2 anos para cá, eu sou o cara mais chorão que vocês possam conhecer. Porque 2 anos para cá, depois que eu desci as águas, eu entendi que não adianta você ser durão, pode ser militar, você pode ser... Não adianta, você tem que se entregar, você tem que se libertar. Então, assim, eu volto, sim, um melhor pai. Eu volto, sim, um melhor marido. Que eu também pensava que eu era, né? Então, assim, a gente pensa que a gente é. Mas a gente tem que viver algumas situações, alguns momentos, e deixar que Deus quebre você. Para que faça de você um vaso novo. Essa é a mensagem, essa é o objetivo de você ganhar uma montanha, de você conquistar uma montanha. O objetivo não é lá você chegar lá e dizer que você foi lá e, meu Deus do céu, eu achei, né, que eu era um grandão e tal, e agora eu não sou nada. Não, todos nós somos homens que estão aqui, que não são legendários, né? Não são mais, não são menos do que quem fez os legendários. Todos vocês são honrados, né? Só que a gente entende lá de uma maneira diferente esse momento. A gente entende de uma maneira diferente isso. E aí você se liberta de alguns pesos. Todos nós temos pesos na nossa vida, temos situações que nos incomodam. Então eu quero que vocês pensem, vocês homens, né? Pensem assim, olha, talvez eu tenho dúvidas. Eu tinha dúvidas se isso era para mim, né? Por ser militar, enfim, a minha esposa disse, não precisa. Eu senti que Deus trabalhou na minha vida e Deus está me fazendo um homem diferente. Tá? Então eu tive oportunidade lá, eu encontrei o pastor diversas vezes pelo caminho, né? E através dele, a palavra dele lá me edificou muito. E louvo a Deus pela sua vida, da sua família. A gente tem a oportunidade lá, senhores, apesar de ser batizado, todos nós, nos renovarmos, voltarmos com um pouco mais daquela água que Deus, aquela água viva, aquela energia que Deus quer dar para nós. Só nós não podemos nos negar a isso. Se a gente disser eu não quero, não vai vir. Então essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que eu volto de lá edificado, com o propósito bem claro na minha vida do que Deus quer para mim, como pai, como marido, como servo de Deus para servir nesta igreja, para honrar aos homens, as mulheres e as crianças que estão aqui. Cada um de vocês são importantíssimos, né? Nós não podemos abrir brecha, somos uma família da fé. Então, assim, independente do que aconteça numa família, se você tem um irmão, tu tem um pai, tu tem uma mãe, tu tem um filho que está com dificuldade, pode até pensar,
foi ele que cavou esse buraco aí, deixa ele que se resolva com Deus agora. Só que na família da fé, na família lá em casa, jamais a gente pode fazer isso. A gente tem que se fortificar. Não pode deixar brecha para que o inimigo nos destrua. E quando destrói, não destrói a todos, porque não é fácil para recuperar depois o prejuízo. Amém? Obrigado. Desculpa se me estendi.